Olha só, uma dúvida muito comum no direito penal tributário. O que acontece quando alguém tenta, digamos, driblar a alfândega? Bom, isso tem nome, e o nome é descaminho. Mas a grande pergunta, aquela que muda completamente o jogo, tanto para a acusação quanto para a defesa, é: quando exatamente esse crime se consuma? É sobre essa linha, que é bem fininha, que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa discussão, aquele recado rápido. Se este tipo de análise aprofundada do direito ajuda nos estudos ou na prática, já deixa o like, segue o perfil e compartilha. Fazendo isso, o conteúdo chega para mais gente que também precisa entender esses temas. Beleza, vamos ao que interessa. Para a gente conseguir entender o debate, o primeiro passo é garantir que todo mundo aqui está na mesma página. Afinal, o que a lei quer dizer exatamente com a palavra descaminho? Então, de forma bem direta, descaminho é a famosa tentativa de dar um jeitinho na alfândega. Sabe, aquela mala que vem cheia de eletrônicos e passa batida na declaração? Ou aquela importação que chega com uma nota fiscal, digamos, um pouco criativa? Pois é, isso é descaminho. É o ato de enganar o Estado para não pagar os impostos devidos. Esse é o ponto central. E a lei é muito clara sobre isso, tá? O artigo 334 do nosso Código Penal descreve a conduta. E a palavra-chave aqui, o verbo que define tudo é iludir. Percebam bem, a lei não diz deixar de pagar, ela diz iludir o pagamento. E essa pequena, mas importantíssima diferença de palavras é o que está no coração de todo o debate que a gente vai ver agora. Pois é. E é exatamente aqui que a discussão fica interessante. Porque, dependendo de como a gente interpreta esse verbo iludir, o crime de descaminho pode ser classificado de duas formas completamente diferentes. E acreditem, essa diferença traz consequências jurídicas gigantescas. Então, chegamos à pergunta de US$ 1 milhão, por assim dizer. O descaminho é um crime material ou um crime formal? Colocando de outro jeito, o crime já acontece no momento em que o agente tenta enganar o fiscal ou ele só se consuma lá na frente quando o governo de fato deixa de arrecadar aquele tributo? Para ficar bem claro, vamos pensar assim: um crime formal, ele se consuma com a própria conduta. A simples ação de iludir o Estado, nesse caso, já seria o crime completo. Não precisa de um resultado lá na frente. Já o crime material, não. Ele exige um resultado concreto. O crime só estaria completo quando o resultado acontecesse, ou seja, o não pagamento definitivo do tributo. A diferença pode parecer sutil, mas na prática ela é crucial. Entender essa diferença é fundamental, é a chave de tudo. E olha, se essa análise está sendo útil, se está clareando as coisas, que tal compartilhar com os amigos ou lá nas redes sociais? Quanto mais gente entende esses temas, melhor fica o debate jurídico. E claro, isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos assim. Certo, mas e aí, qual é a resposta? Crime formal ou material? Para responder isso, não dá para ficar no achismo, né? A gente precisa ver o que dizem os tribunais superiores, os verdadeiros pesos pesados do nosso judiciário, o STJ e o STF. E a resposta, pessoal, é direta e uníssona. Para os nossos tribunais superiores, descaminho é crime formal. O que isso significa? Que a partir do momento em que a conduta de iludir o fisco acontece, o crime já está consumado. Não precisa esperar o prejuízo efetivo aos cofres públicos. E quais são as consequências práticas disso? São enormes. Primeiro, dispensa a chamada constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, não precisa esperar o fim do processo administrativo na Receita Federal. Segundo, a ação penal pode começar imediatamente. E terceiro, importantíssimo, não se aplica aqui a súmula vinculante 24 da STF, aquela que condiciona a ação penal nos crimes materiais contra a ordem tributária ao esgotamento da via administrativa. Olha só essa citação do Supremo, ela resume perfeitamente a lógica. Basicamente, o que o STF está dizendo é o seguinte: olha, para o crime de descaminho, não precisa esperar o procedimento fiscal acabar e constituir o crédito. A natureza formal do crime dispensa isso. É uma pá de cal na discussão e, sem dúvida, fortalece bastante a persecução penal nesse tipo de delito. E importante, isso não é uma decisão perdida, um caso isolado. Dá uma olhada nesses precedentes. A gente vê decisões do STJ e do STF de turmas diferentes ao longo de vários anos, todas na mesma linha. Ou seja, a jurisprudência sobre o tema é consolidada, é uma posição firme dos tribunais.
Beleza, já entendemos a teoria, mas como é que isso cai na prática numa prova, por exemplo? Vamos dar uma olhada num caso concreto que foi cobrado num concurso bem concorrido para a gente ver se o conhecimento está afiado. Olha aí, a questão é da FGV para o concurso de juiz substituto do TJ de Santa Catarina em 2022. É um caso prático, então vamos prestar atenção em cada detalhe da narrativa. Então vamos aos fatos. Temos o Dmitry. Ele importou e transportou mercadorias como eletrônicos e celulares sem a documentação correta. O objetivo dele, claramente, iludir o pagamento dos tributos federais, o imposto de importação e o IPI. E o valor dos tributos que ele tentou sonegar não é baixo, não. Quase R$ 45 mil. Bom, a conduta parece se encaixar perfeitamente no tipo penal, não é mesmo? Diante dessa narrativa, a pergunta é: qual foi o crime cometido pelo Dmitry? Pense em tudo que a gente acabou de discutir sobre a natureza do crime. E o gabarito é letra A, descaminho. Exatamente. Por quê? Porque, como a gente viu, o crime de descaminho é formal. A simples conduta do Dmitry de importar e transportar a mercadoria com o objetivo de iludir o pagamento do imposto já consumou o crime. Não precisaria esperar a constituição do crédito tributário. A ação dele por si só já era o crime completo. E é isso. Espero que essa análise tenha deixado bem claro porque essa distinção entre crime formal e material é tão decisiva, especialmente no direito penal tributário. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E, para quem gosta de consumir conteúdo em áudio, seja no trânsito, na academia, onde for, a dica é seguir o Direito Cast lá no Spotify. Tem essa e muitas outras análises em formato de áudio por lá. Ah, e não custa lembrar, deixar o like é muito, muito importante para nós. É um gesto simples, mas que sinaliza que o conteúdo foi relevante e nos incentiva a continuar produzindo mais análises de qualidade. E claro, para quem prefere o formato em vídeo, estamos tanto no YouTube quanto no TikTok. É só procurar por Direito Cast que nos encontra por lá. Sempre tem conteúdo novo saindo. E para a gente fechar com uma reflexão, agora que essa diferença ficou clara no descaminho, em quais outros crimes essa distinção entre ser formal ou material também é decisiva? Pensem aí e deixem as ideias nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Um abraço e até a próxima.